Quarta sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores que assumam seus lugares. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Noivo Silva. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Ausente. Mário Casufi Dioca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Galo dos Santos. Ausente. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito a todos que de pé, façamos a oração de costume. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias constantes para a fase do expediente. Senhor jurídico. Senhor presidente, nobres vereadores, apenas para que conste em ata, o excelentíssimo senhor presidente está em licença paternidade e o vice-presidente, que naturalmente teria o direito regimental, encontra-se adoentado e impossibilitado de comparecer à sessão. E, portanto, presidir os trabalhos o primeiro secretário da mesa diretora, o nobre vereador Rodrigo Tamura. Ata da terceira sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura, realizada aos 2 dias do mês de março do ano de 2020, às 19h30. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu solicito, Vossa Excelência, consulta os nobres vereadores a dispensa da leitura da ata, visto que é de conhecimento de todos, por estar nessa casa por vários dias. Consulto os nossos vereadores se está de acordo com a dispensa da leitura da ata. Sim. Na sequência, passamos ao expediente, registrando as matérias que foram encaminhadas entre uma sessão ordinária e outra. Projeto de Lei Complementar 04/2020, de 13 de março de 2020, que cria adicional de atividade exclusiva para profissional dentista designado para o exercício de suas funções junto ao Programa Saúde da Família. Encaminha as comissões competentes. Projeto de Lei 08, de 12 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Dário Silveira. Projeto de lei número 8, de 12 de março de 2020, encaminha as comissões competentes. Projeto de Lei 09/2020, de 13 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo, que solicita autorização ao Poder Executivo de Riolândia abrir créditos suplementares na lei orçamentária do exercício de 2020, em conformidade com o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 67 da Constituição Federal, na forma que especifica o valor referente a esse crédito suplementar, monta o valor de 350 mil. Projeto de lei de número 09 de 2020, de 13 de março de 2020.
E finalizando, presidente, finalizando os projeto de lei 010/2020, de autoria do Poder Executivo, datado de 13 de março de 2020, que autoriza a filiação do município de Riolândia junto ao Consórcio de Turismo Intermunicipal da região turística Maravilhas do Rio Grande, Contimarg, e da outras providências. Projeto de lei de número 010 de 2020, de 13 de março de 2020. Encaminha as comissões competentes. Passamos agora às indicações. Indicação 015, de 9 de março de 2020. Autor, vereador Fernando de Araújo Silva. Indicando a excelentíssima senhora prefeita que seja feito estudo e a possibilidade de instalar retroprojetor para cada sala de aulas da Escola Maria Aparecida dos Santos Franco. Tal indicação tem por objetivo o enriquecimento de práticas pedagógicas. Segundo definição, o retroprojetor é um aparelho óptico para a projeção de textos, gráficos, desenhos, impressos em transparência e colocados num suporte horizontal sobre um feixe luminoso, refletindo assim numa tela sua imagem ampliada. O retroprojetor é basicamente um dos primeiros recursos tecnológicos mais sofisticados que chegaram às escolas para enriquecer práticas pedagógicas, tornando-as mais atraentes. Serão tomadas as devidas providências. Indicação 016, de 12 de março de 2020, de autoria do vereador Mário Cazu Fidioca, indicando a excelentíssima senhora prefeita que faça cumprir a lei 1592, de 5 de outubro de 2006, alterada pela lei 2545, de 7 de março de 2018, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo a funcionários públicos municipais para frequentar o curso superior em escolas oficiais ou reconhecida e da outras providências. Tal indicação, na justificativa do nobre vereador, se faz necessário para que se aplique a equidade, pois alguns dos funcionários não estão sendo beneficiados conforme disposto nos artigos 3º e 4º. E aqui ele cola os artigos mencionados. Diz o artigo 3º, o benefício poderá ser concedido em pecúnia diretamente ao servidor estudante ou para uma instituição de ensino mediante a celebração de convênio. Artigo 4º, para fazer jus ao benefício deverá impreterivelmente comprovar ser funcionário público do município de Riolândia. Encaminha as comissões competentes. Senhor presidente, dentro da fase de expediente ou do expediente é o que há. Intervalo regimental. Vamos dar uma pausa. Não, só suspende por 5 minutos. Consulta a casa, se passamos no intervalo regimental ou passamos direto para a ordem do dia. Então suspende o intervalo. Vamos para o intervalo regimental. Passamos agora para a fase da ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Doimo Silva. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Ausente. Mário Cazu Fidioca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Galo dos Santos. Ausente. Sendo o número regimental, solicita ao procurador jurídico. Jesus Aparecido da Silva. Presente. Desculpe, senhor presidente. Sendo o número regimental, solicita ao procurador jurídico que proceda à leitura das matérias constantes para a fase da ordem do dia.
Senhor presidente, nobres vereadores e visitantes, nós temos 3 requerimentos. Sendo aprovados, viabilizarão o ingresso desses 3 projetos de lei, além de um outro que já está na casa, que é um projeto de lei complementar. Então vamos inicialmente ao requerimento 013, que solicita a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 09/2020, que autoriza o Poder Executivo de Riolândia a abrir créditos suplementares na lei orçamentária do exercício 2020, em conformidade com o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e o artigo 167 da Constituição Federal. Requerimento número 13, de 16/3/2020, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Requerimento 014, de 16/3/2020, da mesma forma solicitando autorização para tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 010/2020, que autoriza a filiação do município de Riolândia junto ao consórcio de turismo interestadual da região Maravilhas do Rio Grande, com Timarg, e da outras providências. Requerimento número 014, de 16/3/2020, está em discussão. Requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Requerimento 015, da mesma forma solicitando a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei 08/2020, dispondo sobre a denominação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Dário Silveira. Requerimento número 015, de 16/3/2020, está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Dessa forma, senhor presidente, farão parte, a partir de agora, da ordem do dia, para discussão e votação, o projeto de lei 08, o projeto de lei complementar 03, o projeto de lei 09 e o projeto de lei 10. Passamos inicialmente ao projeto de lei complementar 03/2020, de 28 de fevereiro de 2020, de autoria da excelentíssima senhora prefeita do Poder Executivo, dispondo sobre a revogação parcial do artigo 2º da Lei Complementar 2345, de 6 de maio de 2014, retroagindo os efeitos da revogação àquela data para restabelecer a sua vigência. Estamos lembrando que, para a aprovação, por tratar-se de projeto de lei complementar, deverá ser submetido a 2 discussões e votações. A votação deve ser nominal, com a chamada naturalmente dos senhores vereadores, e o quórum necessário para a aprovação é o quórum de maioria absoluta, que para o caso da Câmara de Riolândia é metade mais 1, portanto 5 dos 9 vereadores. Lembrando que, por tratar-se de votação de quórum qualificado, neste caso o presidente tem direito a voto. Projeto de lei complementar número 03 de 2020, de 28 de fevereiro de 2020. O projeto está em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Olha, deixa eu só dar uma explicadinha nesse projeto aí, porque foi um projeto que durante muito tempo
deu polêmica, deu conversa, deu informações equivocadas. Esse projeto aí se trata de um cargo criado em 2007 de coordenador pedagógico. 2007, criou esse cargo de coordenador pedagógico, só. E lá o coordenador pedagógico do edital, entendeu? Tinha umas funçãozinhas, eu nem sei como é que era, porque eu procurei o edital da época, eu não achei. Então, criou-se esse projeto coordenador pedagógico, na época prestou o concurso, passou para o coordenador pedagógico. Quando houve a municipalização em 2009, aí, a coordenadora era a coordenadora só do pré, que era aqui, ficava aqui, ó, do lado da Sabesp, onde é o anexo, esse anexo aqui da assistência. Então, a educação infantil naquele tempo era regido pela assistência social, não era obrigatório a matrícula de criança de 4, 5 anos. Então, tinha uma coordenadora que atendia ali a educação infantil, que não era obrigatória, a mãe colocava se quisesse, se não quisesse, não precisava pôr. Em 2009, com as mudanças da educação, aí teve as mudanças e municipalizou o Rui Malaquias. Aí precisava de... A educação infantil começou a ser obrigatória, 4, 5 anos, entendeu? Foi exigindo as mudanças, fazendo as adequações. Em 2012, criou o plano de carreira e esse cargo de coordenador pedagógico foi redenominado lá, coordenador da rede de educação básica. Coordenador pedagógico da rede de educação básica. Isso em 2012 com o plano de carreira. E aí no RUI precisava de uma coordenadora, foi contratada uma coordenadora à parte, que atendia o RUI, o pedagógico. O cargo em questão de 2007 ficou na pré-escola, de 4, 5 anos, que era Marinha Ferreira do Nascimento, e redenominou uma encarregada de creche para coordenador de atividades do Centro de Educação Infantil. Então tinha uma coordenadora contratada, uma efetiva coordenadora pedagógica para o pré e uma redenominada que foi para a creche. Quando foi em 2014 que houve a necessidade de fazer mais concurso, tirou a palavra rede. Para fazer concurso das coordenadoras pedagógicas, tirou a palavra rede. Então, pôs coordenadora pedagógica da educação básica. E nisso gerou, assim, entendimento por parte da pessoa concursada que ela achou que ela era coordenadora da rede inteira. Quando ela prestou o concurso, só tinha educação infantil, lembra bem, a creche era assistência social, a educação infantil não era obrigatória, então só tinha uma vaga. Aí em 2014, criou-se os cargos da coordenadora, então redenominou, tirou a educação tirou a rede, pôs coordenador pedagógico da educação básica, tirou a palavrinha rede. E cada coordenadora foi passando, cada um foi com um centro. Então, o que a prefeita hoje está fazendo? Ela está voltando a redenominação do plano de carreira de 2012, o nome, coordenadora pedagógica da rede de educação básica. O que você entende quando ela redenominando? Rede. Então, entende que é coordenadora da rede inteira? Então, esse projeto tem uma falha. Porque se é da rede, precisa ficar esclarecido a função dessa coordenadora, então, da redenominação. Porque no projeto não tem a função dela, e nem no plano de carreira. Porque lá tem a função do professor coordenador da educação básica. Se está redenominando, colocando a palavrinha rede, então tem que ter a função da rede, porque senão isso vai gerar um conflito entre as coordenadoras, entendeu? Porque vai mandar em mim, vai mandar aonde? Vai mandar na rede toda? Eu não sou contra esse projeto, não, sou até a favor. Se a pessoa acha que foi prejudicada, se ela quer ser a coordenadora da rede, coordenadora pedagógica, viu gente? Pedagógica. Se ela quer ser coordenadora pedagógica, tudo bem, vamos votar favorável para satisfazer uma coisa que ela acha que foi injustiçada. O que eu quero esclarecer é que ela não foi injustiçada, que ela não teve prejuízo nenhum, porque a função dela era coordenadora pedagógica, quando se criou o cargo dela, quando ela prestou o concurso.
Mas aí, tudo bem, então vamos redenominar ela, tudo bem, vamos fazer da rede, só que tem que colocar as funções, porque isso aí pode gerar futuramente um conflito do que ela vai fazer, se vai ser da rede inteira, do pedagógico, se vai ser a coordenadora das coordenadoras. Então está faltando colocar as funções nesse projeto, a função dessa redenominação que estava lá no plano de carreira. O projeto ainda está em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra conselheiro. Esse projeto 03/2020 foi um projeto elaborado tecnicamente difícil de ser entendido. A gente perdeu tempo buscando informações, leis, porque nesse projeto tem 3 leis anteriores, como a Gláucia disse, né? Que foi a lei 1637 de 2007, que foi a criação do cargo de coordenadora pedagógica, com a referência aqui, jornada de 40 horas. Depois, com o advento da criação, que instituiu o Estatuto do Plano de Carreira e Valorização do Profissional do Quadro Magistério Público Municipal, aí sim redenominou o cargo para coordenadora da rede de educação básica. Eu entendo que aí agiu corretamente, porque aí sim já pegava as pré-escolas, as creches e o Rui Malaquias. Então criou-se uma rede de educação municipal, né? Redenominou o cargo em 2012. Quando foi em 2014, eu não sei por que das quantas, criou-se a lei 2345, dia 6 de maio de 2014, tirando a rede, deixando só a coordenadora pedagógica da educação básica. Né? E eu entendo, diferente da Gláucia, que quando tirou a rede, essa funcionária, ela não foi prejudicada na referência, ela não foi prejudicada, ela foi prejudicada o seguinte, porque quando se trata de rede, se eu sou coordenadora da rede, eu sou coordenador da rede municipal, eu não sou coordenador da unidade municipal. Então eu acho que essa reclamação que essa funcionária vem tendo, eu acho que ela tem razão, porque quando criou o plano de magistério, ela foi redenominada da rede municipal. Então eu acho que ela está correta em requerer a redenominação desse cargo para ela. E por isso eu voto a favor da redenominação Rede de Educação Básica. Nessa palavra, continuar a discussão do projeto. Não, eu não estou falando que ela está errada, eu estou falando do ponto de vista, ela não foi prejudicada, do ponto de vista de origem do cargo dela. Em 2007, criou-se o cargo coordenador pedagógico. O equívoco que gerou essa confusão, que ela acha que foi prejudicada, foi na criação do plano de carreira. Mas se ela fosse da rede, tipo assim, vamos supor que era da rede, porque no plano de carreira só tinha 2 escolas. A creche era assistência social, era regido pela assistência social, não era educacional. Passou a ser educacional, tanto que quando passou a ser educacional, o que o ex-prefeito fez? A encarregada de creche, ele redenominou coordenadora pedagógica do Centro de Educação Infantil. Quer dizer, ele colocou uma lá. Segundo, depois, a coordenadora pedagógica do Rui era uma contratada, cargo comissionado, criou-se um cargo, colocou lá. Então, quer dizer, o que você entendia na criação do plano de carreira? Que cada centro tinha uma coordenadora. O erro foi quando colocou rede, porque se você vê pela palavra rede, você entende que é a rede inteira. Mas na prática não era isso que acontecia, entendeu? Na prática era uma da pré-escola, uma do Malaquias e uma da creche. Quando que o Mário fala de 2014, que criou, aí que criou o quê?
Aí tirou a rede, porque aí, como já tinha uma contratada no RUI, já tinha ela que era do pré e já tinha uma na creche, então colocou uma para cada um. O que eu quero dizer é assim, se você for ver a criação do cargo, coordenadora pedagógica, não houve prejuízo, não houve, tipo assim, como quis aparentar que, tipo assim, que o ex-prefeito tinha prejudicado. Não tinha, não abaixou salário, não abaixou referência, não abaixou nada. Tirou a rede. No contexto geral, a palavra rede, você entende mesmo que é tudo. Só que se fosse isso que tivesse acontecido na prática, então foi um erro de plano de carreira, de legislação, pode ter sido. Mas que se fosse geral da rede inteira, não tinha colocado uma no RUI, uma na creche e outra no pré. Então já tinha deixado uma geralzona. Então, é isso que eu quero explicar. Ela não teve prejuízo, não é que eu sou contra. Só estou explicando que teve muita conversa, que o ex-prefeito prejudicou, muita conversa. Só por isso que eu estou explicando. O projeto ainda está em discussão. Passo a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pastor Wagner, que nos agracia nessa noite de hoje, teve um probleminha aí, o senhor ia fazer uma oração para nós, mas não sei o que aconteceu. O senhor Miro Porto, uma lenda riolandense, né? Satisfação recebê-lo aqui, Carlinhos, Dona Lela, Dona Lília. A gente analisando o projeto, o meu ponto de vista, eu acredito que agora sim, ele passa sim a acarretar um prejuízo. Porque quando você fala coordenador, nós temos um coordenador em cada escola do nosso município. Quando a pessoa passa a ser coordenador da rede, ela é responsável por toda a área da educação nossa. Então, como que esse servidor ele vai receber um salário igual de um coordenador que fica dentro de uma unidade escolar, se ele é responsável por toda a nossa área da educação? Eu acho que está havendo um equívoco a partir de agora, porque se você não mexe na referência do servidor e ele passa para um cargo de atribuição maior do que ele tem, ele está tendo prejuízo. Porque coordenador pedagógico, subsintende, que é um coordenador que cuida da parte pedagógica de uma unidade escolar, ou seja, ou do RUI, ou do Maria Aparecida, ou da Marinha Ferreira, né? Quando você passa a ser coordenador da rede escolar, o grande problema é que o projeto chega, se é uma designação correta a respeito das atribuições do servidor, é um projeto que causa uma certa confusão, porque ele altera apenas um artigo, mudando apenas uma palavra, mas uma palavra em língua portuguesa altera muita coisa, né? Porque o servidor, a partir de agora, eu acredito que ele passa a ter direito a reivindicar um salário maior. Porque se eu sou responsável dessa mesa, depois eu passo a ser responsável de todo o conjunto de mesas aqui, a minha responsabilidade automaticamente aumenta. E onde está a atribuição? Quais são as atribuições do servidor com essa mudança na palavra? Não tivemos. Então, voto a favor do projeto, não vejo nenhum problema, mas ao meu entender, eu vejo que o servidor passa a ter um prejuízo a partir de agora. Porque se for cobrado para ele ser coordenador de rede, ele vai ser responsável por todas as unidades escolares do nosso município. Ao meu ver, apesar que não foi enviado nenhuma atribuição, as atribuições desse cargo. Porque mesmo ele tendo um nome diferente, ele tem alguma atribuição diferente. Senão não haveria necessidade, se ele não trazia prejuízo financeiro nem profissional para o servidor, não haveria necessidade dele ser mudado. Então, subsintende que o servidor acredita que há alguma diferença de um cargo para o outro, né? E com certeza ele pode passar a pleitear um salário maior. Só uma parte, Toninho, só para concluir. Gente, deixa eu explicar. Eu não sou contra redenominar por rede mesmo, porque isso vai ter a Secretaria da Educação e vai precisar desse coordenador que vai fazer o papel da rede inteira, a parte pedagógica, entendeu? Que vai lá tipo assim, auxiliar a rede inteira, a rede pedagógica. Eu não sou contra isso. Eu só quero explicar porque quando eu questionei na época,
que era coordenador pedagógico, e tipo assim, eu quis mostrar para a pessoa, eu conversando com ela, que ela não tinha levado prejuízo, que a referência dela era 15, só tinha trocado uma palavra, e que ela nunca foi coordenadora da rede. Talvez o plano errou de colocar a rede. Eu só quis mostrar para ela que ela era uma coordenadora, como as outras são coordenadoras. Mas aí deu a entender que eu estava contra, eu estou contra. Eu só estou explicando que prejuízo ela não levou. Agora, como igual o Toninho bem lembrou, se ela é coordenadora da rede, agora sim, vai ter que aumentar a referência dela. Então, porque se ela vai comandar a rede pedagógica inteira, a referência dela vai ter que subir. O trabalho automaticamente vai. Porque, tipo assim, agora ela vai fazer, vai acompanhar o pedagógico do Rui, do Maria, das creches, agora que a função dela vai aumentar, agora que a referência dela vai ter que subir. Porque entendeu? Isso que eu quis propor. A gente não tem as atribuições do servidor, e se ele estiver ganhando igual aos outros, está sendo injusto. Pois se ele está ganhando igual aos outros, né? só cai uma palavrinha, então deixasse mesmo sem rede. É esse ponto de vista aí que eu estou falando, porque se ele vai atribuir uma responsabilidade maior ao servidor, é injusto que ele tenha uma referência igual aos demais. Nesse ponto de vista. Eu não sei se vai apenas mudar o nome e ela vai continuar o mesmo trabalho, porque até então não se tem assim uma necessidade extrema. Mas se fosse um compromisso maior, uma responsabilidade maior, aí eu vejo que o servidor passa a ter um prejuízo porque ele vai ganhar menos. Porque se ela for trabalhar na secretaria, então a função dela vai aumentar. Aumentando, a referência tem que subir, então. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em primeira votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Consulta o vereador Antônio Carlos Santana da Silva. Favorável ou contrário? Favorável. Consulta o vereador Fernando de Araújo Silva. Favorável ou contrário? Favorável. Consulta a vereadora Francisca Lopes dos Santos. Favorável ou contrário? Favorável. Consulta a vereadora Glaucia Regina Doimo Silva. Favorável ou contrário? Favorável. Consulta o vereador Jesus Aparecido da Silva. Favorável ou contrário? Favorável. Os que estão ausentes não precisam. Consulta o vereador Mário Cazu Vidioca. Favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. Consulta o vereador Rodrigo Tamura. Favorável ou contrário? Favorável. O projeto foi aprovado por 7 vereadores. Passamos agora ao projeto de lei 08, de 12 de março de 2020, dispondo sobre a denominação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Dário Silveira. Por tratar-se de um projeto de lei ordinária, ele naturalmente já foi submetido ao requerimento que foi aprovado, portanto tramita em urgência especial, será submetido a uma discussão única, portanto turno único, votação deverá ser simbólica, maioria simples. Projeto de lei 08, de 12 de março de 2020, o projeto está em discussão. Está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Projeto de lei 09/2020, de 13 de março de 2020, que autoriza o Poder Executivo de Riolândia a abrir créditos suplementares na lei orçamentária do exercício de 2020, em conformidade com o que dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e artigo 67 da Constituição Federal. O valor do crédito é de R$350 mil. Apenas, senhor presidente, só para complementar, tramita em urgência especial, turno único, votação simbólica, maioria simples. Projeto de lei 009 de 2020, de 13 de março de 2020, o projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Suplementação de verbas, sempre em final de mandato,
é uma discussão muito grande, né? Cria-se um entreveiro. Você vê, estamos em março, com uma suplementação de 350 mil. Então, automaticamente, o nosso orçamento é remanejado aí durante o ano aí em 4, 5, 6 milhões de reais, né? E na época, no final do mandato passado, houve muita discussão aqui. O vereador foi agredido verbalmente, né? Mas ninguém levantava os pontos, vamos dizer assim, mais cruciais, achavam isso ou aquilo. Venho notando muita suplementação em cima de pagamento de terceirizado. Você vê, hoje nós temos aqui 350 mil, praticamente 100 mil é para pagar terceirizado na saúde. E causa uma certa estranheza, porque terceirizado na saúde, os dentistas são concursados, os médicos são concursados, o repasse é feito para Santa Casa, né? Então, a gente levanta os pontos, porque muitas vezes fazemos requerimento e nem são respondidos. E é estranho, 1/3 de uma suplementação vindo direcionado para um setor para pagamento de terceiros, né? Então, só fica aqui o meu manifesto a respeito disso, para que todos olhem com mais carinho as suplementações que chegam aqui, né? E que o Poder Executivo nos traga esclarecimentos a respeito disso. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Vamos agora ao último projeto de lei 010/2020, de 13 de março de 2020, de autoria do Poder Executivo, autorizando a filiação do município de Riolândia junto ao Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, com Timarg, e da outras providências. Projeto de lei ordinária tramita no regime de urgência especial, turno único de discussão e votação, votação simbólica, quórum de aprovação, maioria simples, e recebeu o parecer das 4 comissões. Projeto de lei número 010 de 2020, de 13 de março de 2020, o projeto está em discussão. Está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. Senhor presidente, dentro da ordem do dia da sessão ordinária é o que há. Terminadas as matérias para a fase da ordem do dia, passamos para a hora da tribuna. Convido o vereador Mário Cazuffi Dioca. Para mim não. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, nosso presente, pastor Wagner, Biro, a Lena, a esposa do Toninho, os meus cumprimentos. Senhor presidente, gostaria de falar sobre a lei 1592, de 5 de outubro de 2006, que dispõe a concessão de bolsa de estudo a funcionários públicos municipais para frequentar cursos superiores, escolas oficiais ou reconhecidas e dar outras providências. Senhor presidente, estamos tendo uma dificuldade com alguns bolsistas que a prefeitura não celebrou o convênio com as faculdades. E há alunos, funcionários públicos que estão sendo prejudicados, inclusive os alunos da faculdade Merita, que são professores
que estão cursando e não está sendo reembolsado os 35% que é devido do funcionário. Eles estão pedindo para que se espere, para que se firme esse convênio, mas os meses vão passando e o retroativo não tem como pagar. Entendo que, pela lei, o município não precisa ter esse convênio, porque aqui no artigo 3º, ele diz o seguinte: o benefício poderá ser concedido em pecúnio diretamente ao servidor estudante ou pago à instituição de ensino, mediante a celebração de convênio. O que se entende aqui? Que a prefeitura ela pode devolver o dinheiro para o servidor estudante, e se for para ela pagar a instituição, ela tem que celebrar o convênio, para que venha descontar do aluno. Então, eu acho que está precisando a nossa administração dar uma olhada nessa lei e rever, porque no parágrafo único aqui, ela diz o seguinte: os poderes executivo e legislativo efetivarão controles periódicos quanto à regularidade da matrícula e do pagamento das mensalidades. O artigo 4º. Para fazer jus ao benefício, o bolsista deverá, impreterivelmente, comprovar ser funcionário público municipal do município de Riolândia. Então, está muito claro aqui que o servidor ele tem direito desse reembolso. Não precisa celebrar esse convênio. Ele só precisa celebrar esse convênio se a prefeitura for pagar para a instituição, direto para a instituição. Se ela for reembolsar o aluno, o servidor, ela pode pagar em pecúnio. Não precisa desse convênio. Então vamos alertar aí o setor de educação, através da sua coordenadora Silvinha, para pegar essa lei 1592, de 5 de outubro de 2006, que teve as alterações na lei 2445, de 7 de março de 2017. Então fica aí um alerta à administração, para que isso não crie um problema maior futuro, porque o aluno pode ingressar na justiça e requerer isso. Então não precisa disso, é só pegar a lei é clara, Então fica a dica. Senhor presidente, hoje estamos passando aí por dificuldades de epidemias mundial, Isso não é só no Brasil, e isso chegou ao nosso município. E as autoridades tomando as suas decisões, primeiro nosso governador baixando decreto sobre o coronavírus, para os cuidados que nós, população brasileira, temos que tomar. Consequentemente, chegou no nosso município e a administração também tomando as devidas providências. Hoje participei de uma reunião onde esteve presente os vereadores representando a população civil e teve pessoal das igrejas, da educação, da assistência, e tem um outro órgão, saúde e o jurídico, E nessa reunião foi tomada algumas decisões e a administração baixou um decreto no qual eu queria dar publicidade a esse decreto.
Gostaria de ler esse decreto para que a nossa população esteja tendo conhecimento do que foi dito nesta reunião e elaborando esse decreto legislativo. Então, o decreto legislativo 2659, de 16 de março de 2020. Oi? Decreto número... Não fala nem aqui se é executivo, só fala assim, decreto 2659, 16 de março de 2020. Dispõe sobre a adoção do âmbito da administração pública municipal de medidas temporárias e emergencial de prevenção de contágio pelo Covid-19, coronavírus, bem como sobre recomendações no setor privado municipal. A prefeita municipal de Riolândia, Fabiana Marcelos Ferreira, no uso das suas atribuições legais e considerando a existência de pandemia do Covid-19, coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, considerando o que dispõe o decreto 64.862 do governador do estado de São Paulo sobre as medidas temporárias e emergenciais, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação na forma do artigo 196 da Constituição da República. Considerando que a situação demanda empregos urgentes, medidas de prevenção, controle e contenção de risco, danos, agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação das doenças no município, considerando o pedido da Organização Mundial da Saúde para que redobrem comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus, decreta, artigo 1º, as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. No âmbito deste município, fica definido nos termos deste decreto, artigo 2º, fica suspenso no âmbito do município de Riolândia, por prazos indeterminados, evento de qualquer natureza pública ou privada que exijam licença ou não do poder público, com público superior a 50 pessoas. Atividades coletivas, atividades educacionais em todas as escolas da rede de ensino público, cultos religiosos. Parágrafo 1º. A suspensão das aulas na rede de ensino público, de que trata o inciso 3º, poderá ser compreendida como recesso férias escolares do mês de julho, com início e término a ser definidos. A unidade escolar da rede privada de ensino do município de Riolândia poderá adotar a antecipação do recesso férias prevista neste decreto, ou determinar a suspensão das aulas pelo período a ser definido a critério da unidade. Parágrafo 3º. O ajuste necessário para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Educação do Estado após o retorno às aulas. A chefe do Poder Executivo adotará as providências necessárias à adoção, no que couber, do disposto neste decreto no âmbito das entidades assistenciais da criança e adolescente e idosos, com a finalidade da propagação da doença. Artigo 4º. O setor da saúde, através do seu coordenador, deverão adotar medidas com a finalidade de conter a contaminação de pacientes e servidores
devendo estabelecer medidas a fim de evitar a aglomeração de pessoas nos setores da saúde, podendo inclusive suspender consultas eletivas de baixo risco, agendada ou não. Artigo 5º. O gozo de férias dos servidores do setor da saúde fica suspenso por tempo indeterminado. Todos os contratos referentes a eventos públicos com aglomeração superior a 50 pessoas serão rescindidos em obediência ao Decreto 64.862 do Governo do Estado de São Paulo, bem como a este Decreto 2659 do município de Riolândia. Parágrafo 1º. O artigo 7º rescinde contratos de evento que eventualmente ocorreria durante a vigência deste decreto municipal. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 8º. Revoga-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Riolândia, Fabiano Barcelos Ferreira. Esse é o decreto que a administração, de acordo com o pessoal, de acordo com o decreto do governador e de acordo com a reunião que tivemos hoje com a prefeita. Eu entendo que esse vírus, eu acho que quer dizer, aquilo que está dando esse vírus, essa repercussão, isso é coisa pessoal minha. Não é para tanto, mas precisamos estar precavendo de todas as necessidades, porque isso é vidas humanas, principalmente do que a gente conhece desse vírus, é o que a gente vê na imprensa, né? São palestras, essas coisas que a gente consegue a perceber a gravidade do vírus. Você tem uma parte, vereador? Pois não. Eu até estava conversando com o pastor Wagner no começo da sessão, e talvez as pessoas venham o decreto, a publicação, o vídeo, e o que a gente precisa, na verdade, pastor Wagner, igual o senhor comentou, a gente estava comentando, é a conscientização da população, não só de eventos que seriam realizados pelo município, mas qualquer tipo de evento. Os índices, igual você mesmo falou, Mário, que parece que não é tão perigoso, que o índice de mortalidade do coronavírus é em torno de 4%, enquanto a dengue mata 15%. Né? Mas é uma coisa que está se proliferando muito rápido. Hoje eu até vi uma reportagem no UOL, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, se manifestou que houve óbitos de criança, que até então não havia sido manifestado. Então demonstra que o vírus, ou ele está se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, melhorando, alguma coisa assim. Na Itália foi uma devassa, né? E principalmente causa um certo maior risco para a pessoa mais idosa, por ter a imunidade baixa, né? Então, mas é uma coisa que se alastrou pela humanidade, pelo nosso mundo, vem causando preocupação. A gente que tem filho pequeno, tem pais, mães, né, que com um pouco mais de idade, a gente acha estranho porque com um índice de mortalidade tão menor do que outras doenças que atingem a nossa comunidade, por que essa preocupação tão grande, né? Será que estão escondendo alguma coisa ou não? Mas é muito importante a gente divulgar, tentar prevenir, porque o Votuporanga tinha 2 casos na sexta-feira, hoje já começou o dia com a reportagem com 11, 12 casos, né? E isso a gente não sabe, esses 12 já quantas pessoas a mais transmitiram, né? E é uma doença que traz problema respiratório. Então vamos rezar, vamos pedir a Deus para que tudo volte à sua normalidade mais rápido. Obrigado por ceder uma parte. Na verdade, nós seres humanos precisamos mesmo apegar com Deus, né? Porque se você pega a Bíblia, não sou conhecedor da Bíblia, mas se você pega ela,
ela fala que nos finais dos tempos, né, ia aparecer essas doenças, as pestes, as coisas, o que é. Então nós estamos chegando aí para o final. Interessante que hoje também eu vi uma reportagem de uma médica, ela diz o seguinte, que esse vírus é um vírus inteligente, porque ele não destrói o teu hospedeiro, você entendeu? Ele quer sobreviver como qualquer vivente. Então, como ser humano, ele é um vírus, ele é vivente, ele quer sobreviver. Não é como o ebola, né? Que o ebola, ele destruiu o seu hospedeiro. Então, por isso que ele se eliminou. Porque ele, por exemplo, eu pegava o ebola, ele me matava, ele morria comigo. Não dava tempo de proliferar. Agora, o coronavírus, não. Ele quer sobreviver. Então, ele não mata a pessoa sadia. Ele quer sobreviver. Ele vai viver com a pessoa, né? E ele vai matar as pessoas que já têm um problema crônico, o idoso que está imune, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Eu, no meu caso, por exemplo, que eu tenho diabetes, então eu estou no grupo de risco, né? Mas vamos pedir a Deus que tudo vai dar certo, isso passa, daqui 3 meses nós não vamos lembrar disso. Era isso, senhor presidente. E não havendo mais vereadores inscritos para a ordem da tribuna, e antes de encerrar a presente sessão, quero convocar neste momento uma sessão extraordinária, a ser realizada após o término dessa sessão extraordinária, com a finalidade de apreciarmos em segunda discussão e segunda votação os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 003/2020, de 28 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre revogação parcial do artigo 2 da Lei Complementar 2.345, de 6 de maio de 2014, retroagindo os efeitos de revogação àquela data para restabelecer sua vigência. E convido também, neste momento, o pastor Wagner e o senhor Valdomiro para dar uma menção final na nossa casa e na nossa população. Já pode dar a tribuna. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente veio aqui hoje para poder compartilhar com vocês aí uma porção daquilo que Deus tem nos orientado. Eu tenho uma alegria muito grande de poder servir a Deus de fato e na nossa cidade de Riolândia, né? Está aqui comigo hoje o irmão Valdomiro Porto, sempre tem me acompanhado. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, eu quero deixar aqui para vocês uma palavra de ânimo. Nenhum de nós vamos morrer sem antes cumprir a missão que Deus tem como propósito para as nossas vidas. De repente, eu gosto de aproveitar as oportunidades de caos para que eu possa crescer mais diante de Deus. Então, eu acredito que Deus, em toda essa situação que nós estamos enfrentando hoje a nível de mundo, Ele tem algo novo para fazer através de cada um de nós. Eu quero aqui deixar uma porção das Escrituras, Atos capítulo 27. O apóstolo Paulo está fazendo uma viagem, e uma das suas últimas viagens antes do seu martírio, antes da sua morte. Ele está embarcado em um navio, e agora esse navio ele começa a sofrer um naufrágio. E depois de alguns dias dentro do mar, Deus traz uma visão, uma revelação ao coração do apóstolo Paulo, e disse para ele acalmar o coração de todos os tripulantes daquele navio. Então, eu não sou o apóstolo Paulo, mas eu sou um homem que tenho caminhado diante de Deus, e eu trago para os senhores uma palavra de ânimo.
nenhum de vocês morrerá antes de cumprir os propósitos eternos de Deus para a cidade de Riolândia. Nenhum. Atos capítulo 27 diz o seguinte, versículo 22 em diante diz assim: mas agora recomendo-lhes, o apóstolo Paulo está falando aqui para as pessoas que estão embarcadas com ele, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Eu gosto de pensar nas tribulações e nas adversidades da vida. Ela tem dois propósitos. As adversidades da vida, as tribulações, as tempestades da vida, ou ela nos mata ou ela nos fortalece. Eu prefiro ficar com a segunda opção. Eu aproveito todas elas para que eu me torne mais forte, para que eu possa me aproximar mais de Deus. Então, qual que é a minha palavra hoje para os senhores vereadores, seus familiares e para os projetos que Deus tem para cada um de vocês aqui nessa casa e na nossa cidade de Riolândia? Tenham coragem. Vocês foram chamados para levar ao povo uma palavra de coragem, de ânimo, e mostrar para o povo que vocês são parceiros de um projeto de Deus para a vida dessa cidade. Então, qual é a nossa oração hoje? A nossa oração hoje é para que o Espírito Santo continue nos conduzindo em sabedoria, em prudência, em amor, com um coração cheio de compaixão e com muita determinação para que nós possamos atravessar esse momento que nós estamos atravessando. Mas eu creio de todo o meu coração no Deus a quem eu sirvo, que isso tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo não é para a destruição, ainda que pareça um caos aí diante de muitas nações. Nós precisamos apenas confiar no Deus que criou os céus e a terra. Então a minha palavra para vocês hoje aqui, para os vossos familiares e para ser disseminado na nossa cidade é ânimo, coragem. Vamos aproveitar toda essa situação, esse caos que o nosso planeta tem enfrentado, para que essa tempestade, essa tribulação, ela nos leve para mais perto de Deus, a ponto de realmente nós ouvirmos de Deus aquilo que Ele tem para a nossa cidade de Riolândia. Então eu deixo aqui Atos capítulo 27, versículos 22 ao 25, uma palavra de encorajamento para os senhores vereadores e seus familiares. Eu quero orar com vocês agora nesse momento. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, ó Pai, pedindo ao Senhor, juntamente com os nobres vereadores que o Senhor aqui tem confiado a esta cidade, ó Pai, nós, diante de situações que nós estamos vivendo, muitos barulhos têm se levantado, mas nós cremos ainda que a palavra do Senhor é a última palavra para as nossas vidas. Nós oramos agora, ó Pai, e pedimos para que o Senhor, pelo Teu Espírito, por meio da Tua palavra, continue nos encorajando, continue nos orientando, nos dando direção, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, continuar navegando para mais próximo do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem projetos, planos e sonhos para a cidade de Riolândia, e que o Senhor tem levantado homens capazes, competentes, homens corajosos para enfrentar as adversidades desta vida. E a nossa oração nesta noite, ó Pai, é para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos encoraje para esse tempo que nós estamos atravessando aqui. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo
que nós oramos nesta noite e te agradecemos. E que todos os vereadores e os presentes nesta noite possam concordar comigo dizendo amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria deixar essa palavra aqui de ânimo. Senhores vereadores, continuamos firmes, como diz aí o vereador Mário. Hoje à tarde nós estivemos ali reunidos junto com a prefeita. Eu acredito que Riolândia está vivendo um tempo novo. Nós estamos conseguindo aí trabalhar em conjunto, as igrejas, com o município, junto com os vereadores, junto com os órgãos públicos. Nós estamos conseguindo realizar os projetos de Deus para o nosso município. Ninguém consegue viver sozinho nesse mundo. Nós não estamos aqui por um partido político. Nós estamos aqui para implantar a cultura do reino de Deus na cidade de Riolândia. Deus não tem partido B e não tem partido C. Então, senhores vereadores, os projetos e os sonhos de Deus é que a cultura do céu seja de fato colocada sobre a cidade de Riolândia. Então, essa é a minha oração e esse é meu pedido e meu conselho para os senhores vereadores. Vamos pedir para que Deus plante ou traga o seu reino, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que seja feita a vossa vontade, que venha o teu reino. Da mesma maneira, do mesmo modo que é feito no céu, que ele possa ser estabelecido na terra. Um reino de paz, um reino de justiça e um reino de amor. E isso só pode ser trabalhado com pessoas que realmente recebem esse reino dentro dos vossos corações. Essa é a minha palavra. Que Deus abençoe vocês e os vossos familiares, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos vocês e, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão, sendo precisamente 21 horas e 19 minutos.